Oi, bom dia, que bom que você está aqui. O meu objetivo com esse vídeo é conversar com você sobre algumas noções relacionadas ao direito imobiliário. Então, começando aqui numa perspectiva introdutória, qual é a ideia do direito imobiliário? Eu tenho uma área que, de certa forma, ela é correlata com o direito das coisas, só que de uma maneira bem mais específica. Então, essa correlação eu consigo encontrar a partir do momento que o direito imobiliário é o ramo do direito que tem como objeto aí regular a posse, a propriedade imóvel e toda e qualquer outra relação jurídica decorrente disso, desse tema em específico. Então, qualquer questão, qualquer interesse relevante para o campo jurídico e que seja relacionado com o imóvel vai fazer parte do escopo do direito imobiliário. E aí, no caso, quando eu falo sobre direito imobiliário com essa visão, com esse vislumbre de regular a posse e a propriedade imóvel, eu vou olhar de maneira mais atenta para a atividade dos cartórios, em específico, os cartórios de registro de imóveis e os cartórios que chamamos de tabelionatos ou então de ofícios de notas. Então, no caso, a função do tabelionato de notas, no caso, é formalizar os negócios jurídicos. Claro que tabelionatos de notas formalizam outros negócios jurídicos, além aí dos negócios jurídicos que sejam decorrentes das transações envolvendo imóveis. Então, no caso, eu olho para o tabelionato de notas, já que eu estou falando aqui nessa perspectiva de imóvel. Eu olho para o tabelionato de notas pensando ali na formalização de um negócio jurídico relacionado com imóvel, já que eu estou falando de direito imobiliário, e olho para o cartório de registro, o ofício imobiliário, né? O cartório de registro de imóveis com o objetivo de registrar esse negócio jurídico que foi formalizado, que porventura aí pode ser por meio de uma escritura pública ou saindo um pouquinho aí da seara do tabelionato de notas, pode ser por um contrato particular ou então pode ser por um título judicial, uma sentença judicial, vai depender do caso, certo? Então, quando eu falo aqui no direito imobiliário, eu tenho uma relação intrínseca com a ideia aí do direito de propriedade. O direito imobiliário, ele está diretamente relacionado com o direito de propriedade a partir do momento em que ele se propõe aí a garantir o exercício desse direito com uma maior segurança jurídica, porque veja o seguinte, o que é que faz com que eu seja considerada de fato proprietária de um bem imóvel? É justamente o registro desse imóvel, é o registro da minha propriedade no cartório de registro de imóveis, certo? Então, no caso, se porventura eu tenho aí o interesse de transferir a minha propriedade imóvel, o que é que vai garantir, o que é que vai de fato comprovar que essa propriedade imóvel foi transferida? É o registro da transferência dessa propriedade imóvel, seja por doação, seja por compra e venda. E aí, no caso, onde é que eu encontro esse registro? Esse registro eu vou encontrar na matrícula do imóvel. Então, cada imóvel, ele vai ter um número correspondente de matrícula que vai constar lá no cartório de registro de imóveis, aí, correspondente à zona na qual aquele imóvel está inserido. Então, seguindo aqui, pessoal, falando ainda numa perspectiva bem introdutória, né, o direito imobiliário, quando eu me reporto à natureza jurídica do direito imobiliário, eu vou ter uma natureza jurídica mista. O que seria essa natureza jurídica mista? A gente tem aí, quando estudamos o direito numa perspectiva macro, temos as áreas do direito que correspondem ao direito público e as áreas que correspondem ao direito privado. Quando verificamos a qualificação do direito imobiliário, normalmente nos organogramas curriculares, ele vem aí como um ramo do direito privado. No entanto, de um ponto de vista, como é que posso dizer para vocês? De um ponto de vista bem... me faltou aqui a palavra, mas eu diria que de um ponto de vista mais assertivo. Pronto. O direito imobiliário, ele vai apresentar uma natureza jurídica híbrida.
Por quê? Ele é um ramo do direito privado, sim, já que ele vai aí regular essas transações correspondentes aí à propriedade, à posse e à propriedade do imóvel, já que a gente também pode falar de transferência de propriedade e transferência de posse, mas ele também tem uma perspectiva pública, então ele vai ter aí uma natureza jurídica híbrida. Por mais que ele tenha essa pegada, digamos assim, privada, essa pegada no direito privado, ele também vai ter uma pegada no direito público, já que existe aqui uma preocupação de esse ramo do direito garantir uma maior segurança jurídica ao exercício do direito de propriedade, certo? E aí quando a gente pensa nesse ramo do direito e o seu relacionamento com outros ramos, a gente consegue desdobrar aqui alguns exemplos. Então, se eu olho, eu acabei de falar sobre o direito das coisas, então eu já consigo relacionar aí o direito imobiliário com o direito civil, certo? Principalmente aí nessa questão de posse e propriedade, então não só a transferência da posse, não só a transferência da propriedade, mas também transferência da posse, não só compra e venda de imóvel, mas também a questão de aluguel, outros direitos reais, direito de família, responsabilidade civil, direito de superfície. Então eu tenho aí uma gama de exemplos relacionados com direito civil que podem aí trazer uma interdisciplinaridade para o direito imobiliário. Se penso no direito tributário, eu consigo visualizar aqui com vocês a partir desses exemplos que eu acabei de dar. Então, uma vez que uma propriedade é transferida, pegando o exemplo que falei agora há pouco, se eu transfiro a minha propriedade ou até mesmo se eu tenho o objetivo de adquirir uma propriedade imóvel, qual é o tributo que vai incidir sobre essas transações? Vai incidir o ITBI. Se for a transferência da propriedade imóvel por ocasião aí de uma sucessão, então vai ter aí uma tributação correspondente, certo? Que aí no caso eu olho aqui, eu tenho o ITCD, o ITCMD. Se penso também na questão da própria utilização do imóvel, eu adquiri a propriedade imóvel e continuei como proprietária desse imóvel, então anualmente eu vou precisar pagar o IPTU. Se eu tento pensar aqui na relação do direito imobiliário com o direito administrativo, eu posso pensar em institutos, por exemplo, como o da desapropriação. Se eu penso na relação do direito imobiliário com o direito empresarial, eu já vou ter ali uma relação na qual eu posso desdobrar, por exemplo, um imóvel como parte do capital social de uma empresa. Com relação ao direito constitucional, nem se fala, já que o direito constitucional, ele me fala ali sobre a questão da função social da propriedade. O direito imobiliário vem para garantir de forma mais segura, de forma juridicamente mais segura, o exercício dessa função social, certo? Então, o exercício desse direito de propriedade, para ser mais específica aqui com vocês. Pessoal, então, assim, aqui são pequenas noções, são noções introdutórias aqui do direito imobiliário, tá? E se você tem interesse em conversar e entender um pouquinho mais sobre o que eu acabei de falar, no próximo vídeo eu vou conversar, eu falei aqui no início sobre a atuação do tabelião de notas e a atuação do oficial registrador, né? Cartórios, os ofícios de notas e os cartórios de registros de imóveis. Então, necessariamente para eu aprofundar essa conversa, eu preciso conversar, eu preciso analisar, compreender com vocês duas legislações, que é a Lei 8935/94 e a Lei 6015/73. Então, se você quiser aí aprender mais um pouquinho sobre essas duas legislações e sobre o direito imobiliário, acessa o próximo vídeo que a gente conversa melhor. Tchau, tchau.